Saudações metálicas! Eu sou Daniel Metal e dou as boas-vindas ao canal Hard Rock Power, onde mostrarei os álbuns que possuo que completam 40 anos em 2022. Volto já! Auto-intitulado Stress. Primeiro álbum de heavy metal lançado por uma banda nacional. Não vou discorrer mais sobre este trabalho, pois há um vídeo no canal exclusivo sobre o Stress, que deixo o link na descrição. Judas Priest com Screaming for Vengeance. Apesar de não entrar em meu top 3 do Judas, o oitavo álbum de estúdio Screaming for Vengeance pode ser apontado como o trabalho de maior sucesso comercial. O álbum já estava praticamente com o tracklist fechado quando decidiram acrescentar mais uma faixa, You've Got Another Thing Coming, que acabou se tornando o single de maior sucesso da banda. Logo após o lançamento, aproveitando o sucesso do single nos Estados Unidos, a turnê se iniciou na América do Norte. Não à toa, Screaming for Vengeance foi o álbum de maior vendagem do Judas nos Estados Unidos, chegando à platina dupla, pela venda de 2 milhões de cópias. Mas para mim, e acredito muita gente, o grande hit do álbum mesmo é Electric Eyes. Houve um lançamento comemorativo de 30 anos com CD remasterizado e DVD com o show da banda no US Festival de 1983. Deve ser um belíssimo material. Scorpions com Blackout. Talvez o melhor da carreira desta entidade do hard and heavy alemão. Qual a sua opinião? O vocalista Klaus Meine teve problemas nas cordas vocais durante a gravação, inclusive teve que passar por cirurgias. Na dúvida se ele seria capaz de voltar a cantar, o vocalista Don Dokken, que tem um timbre parecido, gravou as vozes. Mas ele se recuperou, regravou as vozes e Blackout se tornou um sucesso. Tem um boato que uma das canções, que eu não lembro no momento qual seria, ficou com a voz de Don Dokken, que aparece na lista de agradecimentos. Blackout, No One Like You, Dynamite, Can't Live Without You, You Give Me All I Need, Now, Arizona, China White. Os Scorpions são uma fábrica de hits. E neste quesito, Blackout, o oitavo álbum de estúdio, talvez só perca para o trabalho seguinte, Love at First Sting. Crocus com One Vice at a Time. Nome pioneiro do hard rock suíço, o Crocus foi formado em 1975 e One Vice at a Time é o sexto álbum de estúdio, onde a banda assume de vez que queria mesmo ser um clone do AC/DC. Inclusive o produtor do álbum, Tony Platt, foi o engenheiro de som do AC/DC nos álbuns Highway to Hell e Back in Black. Creio que o maior sucesso do álbum foi American Woman, cover da banda Guess Who. Acho One Vice at a Time um álbum pouco inspirado, falta pegada e tem uma produção minguada. Mas todo o meu respeito a quem gosta. Aliás, eu não desgosto, apenas acho fraquinho.
The Rods com Wild Dogs. Nos anos 80, todos queriam pôr as mãos neste álbum. Por causa desta capa agressiva, todo mundo queria conferir o som do The Rods. Eu até tive o LP na época. Formado em 1980 pelo vocalista David Rock Feinstein, que é primo de Ronnie James Dio, junto com o qual integrou a banda Elf, o The Rods estava empenhado em conquistar espaço, ensaiando todo dia, compondo e tocando mesmo sem receber cachê, só para manter a banda em evidência. Consegue um contrato com a Arista Records, que relança o primeiro trabalho, lançado anteriormente de forma independente, que vai bem na Inglaterra, e a banda é mandada para lá para abrir shows do Iron Maiden e gravar o segundo álbum, Wild Dogs. Mas o álbum não saiu do jeito certo. Não tinha, como mencionado no encarte desse relançamento, a faísca do primeiro trabalho. De fato, o Wild Dogs é menos do que a gente espera. Começa em um nível alto com Too Hot to Stop, mas vai perdendo gradativamente a força. Mas é sim um bom álbum. Barão Rojo, com volume brutal. Para mim, o espanhol é uma língua extremamente musical, muito mais que o português. Eu não entendo por que bandas que cantam neste idioma não são lançadas no Brasil. Cito os argentinos do Rata Blanca, os espanhóis do Tierra Santa e também da Espanha, o Barão Rojo, que até onde minha memória alcança, nunca tiveram álbuns lançados por aqui. O meu é CDR. O Barão Rojo é o maior nome espanhol dos anos 80 e Volume Brutal é o segundo álbum, onde a banda, na minha opinião, e você pode discordar, apresenta um som bem melhor que aquele apresentado no primeiro álbum, Larga a Vida ao Rock and Roll, pois além de trazer mais elementos do metal tradicional, mostra uma banda mais amadurecida. Volume Brutal foi gravado na Inglaterra, nos estúdios de Ian Gillan. Teve um grande sucesso na época, fazendo com que a banda excursionasse por toda a Europa. Foi lançada também uma versão em inglês, mas o clássico mesmo é o cantado em espanhol. Discografia básica do metal espanhol e mundial. Accept. Hastings and Wild pode não ter sido o ponto de virada da carreira do Accept, mas foi o primeiro passo para que as coisas começassem a acontecer de fato. O álbum foi gravado no renomado estúdio alemão Dierks Studios. Trabalharam com o engenheiro de som Michael Wagner, que depois se tornaria um renomado produtor. O baixista Peter Baltz, que às vezes dava uma de cantor, passou a se concentrar em seu instrumento. Foi o início da parceria com a empresária Gabi Hawk, que profissionalizou a gestão da carreira da banda e, em segredo, se tornou também letrista. Udo adota o visual com traje militar. O Accept molda definitivamente seu estilo e, de quebra, Hastings and Wild, quarto álbum de estúdio, tem uma das melhores faixas de abertura de todos os tempos, Fast as a Shark, tida e a vida como a primeira no gênero speed metal. Há duas versões diferentes de capas, e o interessante é que a gravadora costumava traduzir os títulos das canções. Fast as a Shark, rápido como um tubarão. Hastings and Wild, impaciente e selvagem. Shake your head, sacudam suas cabeças. E por aí vai. Aerosmith com Rock in a Hard Place. Rock in a Hard Place foi o primeiro álbum lançado nos anos 80 e o Aerosmith estava passando por um período conturbado. O vocalista Steven Tyler estava afundado nas drogas. Foi o único álbum da banda que não contou com o guitarrista e parceiro Joe Perry, que abandonou o barco em 1979, perderam outro guitarrista em 81
e as críticas não foram muito favoráveis, apontando que a banda estava parada nos anos 70. Quanto a estar parado ou não nos anos 70, fico em cima do muro, pois não sou um grande conhecedor do som do Aerosmith. Tirando as composições mais radiofônicas que a banda passou a gravar, em uma produção talvez um pouco mais moderna, penso que o Aerosmith não mudou muito seu estilo no decorrer da carreira. Posto tudo isto, considero Rockin' a Hard Place um bom álbum de hard rock. Manowar com Battle Hymns. O Manowar foi formado tendo como missão tocar o heavy metal mais furioso, mais pesado, mais barulhento e o mais louco metal verdadeiro do universo. Ou seja, as babaquices começaram ainda na fase embrionária. Durante a tour do Heaven and Hell do Black Sabbath, Joey DeMaio foi contratado como técnico de baixo. Ronnie James Dio, num show na Inglaterra, apresentou a ele o guitarrista Ross the Boss. Trocaram umas ideias, os gostos musicais eram parecidos e resolveram montar uma banda. E assim nasceu o Manowar. Inclusive, este encontro é narrado na faixa que leva o nome da banda. We met on English ground. In a backstage room, we hear the sound. Eric Adams, amigo de infância de Joey, assumiu os vocais, e como baterista Donny Hansik. De cara conseguiram um contrato com uma grande gravadora, Liberty, uma divisão da EMI, que botava a maior fé na banda e aconselharam que contratasse um empresário experiente, que foi encontrado em Bill Aucoin, que empresariava, entre outros, o Kiss. He was met at the gate of Hades by the guardian of the lost souls. Battle Hymns teve um resultado aquém do esperado pela gravadora, mas não tem como negar que foi um álbum à frente de seu tempo. Excelente, o Manowar é FODA. Motorhead com Iron Fist. Até então, o Motorhead gozava de enorme sucesso no Reino Unido, com o ao vivo No Sleep Till Hammersmith estreando em primeiro lugar nas paradas. E aproveitando o momento, a banda grava rapidamente Iron Fist, o álbum que marcou o início de seu declínio. A ideia era terem como produtor o mesmo The Ace of Spades, mas quem acabou por produzir o álbum foi o guitarrista Fast Ed, um disco gravado às pressas por uma banda cansada. Foi até bem nas paradas, estreando na posição de número 6, mas rapidamente foi perdendo posições. As críticas não foram muito positivas, havia conflitos internos e a formação clássica da banda ruiu, com a saída do guitarrista Fast Ed Clark. Conheci a banda no Iron Fist pelo clipe da canção, tive o LP nos anos 80 e agora tenho esta ótima versão em CD, que foi lançada pela Abril Music em 1999. Penso que seria redundância dizer que tem um apreço especial por Iron Fist. Picture com Diamond Dreamer. Acho que seria correto dizer que o nome mais conhecido da cena metálica holandesa nos anos 80 é o Picture. A banda já tinha 2 álbuns lançados e estava conquistando seu espaço, mas perdeu o vocalista original, que rapidamente foi substituído. Buscando um som mais internacional, Peter Hinton, conhecido por ter produzido o Saxon, foi contratado, e Diamond Dreamer ajudou o Picture a dar um salto de popularidade, obtendo reconhecimento na Alemanha, Japão, América do Sul e México, país onde só perdiam em popularidade para o Kiss e Black Sabbath. Foram inclusive convidados a excursionarem com o Kiss, mas não tinham dinheiro para bancar as despesas. Que oportunidade perdida, hein?
Infelizmente, a banda não soube administrar este importante momento da carreira, e poucos meses após o lançamento do álbum, o Picture perde novamente o vocalista e desta vez perde também o guitarrista. Adoro esta versão que tenho, pois são 2 álbuns em um único CD, Diamond Dreamer e Eternal Dark. Muito bonita essa versão, viu? Twisted Sister, Under the Blade. Para uma banda que começou nos anos 70, demorou um pouco para conseguir lançar seu álbum de estreia, Under the Blade, e ainda teve que ser por uma gravadora inglesa, país onde conquistaram certa visibilidade antes mesmo de seu país natal, os Estados Unidos. Com visual carregadíssimo, talvez os pioneiros do hair metal dos anos 80, tenho a impressão que o Twisted Sister, com exceção do álbum Stay Hungry, nunca conseguiu o sucesso merecido. Produzido pelo baixista do UFO, Pete Way, as composições estão ainda um pouco cruas, mas já trazem elementos tradicionais do som da banda, que depois foram melhorados nos trabalhos subsequentes, You Can't Stop Rock and Roll e principalmente Stay Hungry. Aproveitando o sucesso da banda com o Stay Hungry, a Atlantic Records relançou o álbum em 1985, o que foi ótimo, caso contrário, dificilmente colocaríamos as mãos nele aqui no Brasil. A faixa título sofreu censura pela PMRC, considerando que a letra incitava a violência, fazendo menção a sadomasoquismo e estupro. Sendo Twisted Sister uma de minhas bandas favoritas de todos os tempos, uma banda que eu achava que todo mundo tinha que gostar, Under the Blade, pra mim, é muito bom. Kiss com Creatures of the Night. A banda precisava de um álbum forte, com o número de fãs decaindo e a saída iminente e omitida do guitarrista Ace Frehley, que apesar de aparecer na capa, ter feito fotos e vídeos promocionais, não tocou no álbum. As guitarras ficaram a cargo de vários guitarristas convidados, entre eles Vincent Cusano, que coescreveu 3 das 9 faixas do álbum e que depois foi apresentado como substituto de Ace, adotando o nome de Vid Vincent. O Kiss realmente precisava de um álbum forte. A Creatures of the Night é forte, muito forte. Ótimo do começo ao fim e com um som poderoso de bateria, capaz de deixar grandes bateras do rock como Joe Bonham, do Led Zeppelin, e Kate Moon, do The Who, de queixo caído. O álbum, lançado em outubro de 1982, sofreu com baixas vendas. Só conseguiu a certificação de disco de ouro no mercado americano em 1994. É uma turnê mal sucedida que teve como ponto alto shows no Brasil, em 1983, os últimos com a maquiagem. Para piorar a situação, religiosos diziam que Kiss significava Knights in Satan's Service, cavaleiros a serviço de Satã. Muitos devem se lembrar do boato que a banda iria sacrificar pintinhos nos shows no Brasil, que seriam pisoteados. Creatures of the Night está no meu vídeo 5 álbuns que me marcaram e, assim como eu, creio que milhares de pessoas aqui no Brasil iniciaram o gosto por heavy metal por culpa deste álbum. Aliás, salvo ledo engano, foi lançado no Brasil em 1983. Não entendo a razão deste álbum não ter sido um sucesso retumbante. Em minha opinião, é o melhor de toda a discografia e o mercado estava bem favorável ao heavy metal.
finalizo com Iron Maiden, The Number of the Beast. The Number of the Beast fala por si só. Por isso eu me abstenho de qualquer comentário. Até porque em um vídeo aqui no canal, Melhores de Todos os Tempos, que deixo o link na descrição, eu discorro sobre este clássico do heavy metal. O 1982 foi muito mais do que eu mostrei aqui, mas infelizmente é só o que eu tenho. Apoie o canal inscrevendo-se, é gratuito. Obrigado e até a próxima.